Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Meus amigos, boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para darmos continuidade aos estudos do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e hoje nós vamos estudar o item 21, Perda de entes queridos, mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens antes dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que é forte e tem a vida pela frente para conservar aqueles que já viveram longos anos repletos de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere o coração de uma mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está normalmente onde credes ver o mal. Há sábia providência onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, afligir-vos com penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente. E o que acontece tem a sua razão de ser. Se examinardes melhor todas as dores que vos atingem, nela encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária, que relegaríeis ao último plano. Acreditai-me, a morte é preferível, mesmo para alguém de 20 anos, a estes desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, ferem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura é frequentemente uma grande bênção que Deus concede àqueles que partem e que se encontram, assim, preservados das misérias da vida ou das seduções que poderiam acarretar a sua perda. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. Mas de quais esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e riquezas? Sempre essa visão estreita, que não consegue se elevar acima da matéria. Sabeis qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperanças, segundo a sua ótica? Quem vos garante que ela não teria sido plena de amarguras? Menosprezais as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele fique para sofrer convosco? Compreenda-se essa dor entre aqueles que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada de seu envoltório material. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem,
vossas lembranças embriagam-lhes de alegria. Contudo, também vossas dores insensatas os afligem, pois denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vossos corações, chamando esses entes queridos. E se orardes a Deus, para os abençoar, vós mesmos sentireis as consolações grandiosas que secam as lágrimas, e essas aspirações encantadoras que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Bom, o que falar dessas palavras tão consoladoras? Mas vocês podem me questionar, mas Angélia, como consoladoras? Palavras que falam de perda de pessoas que amamos? Pois é, esse texto ele até que poderia se enquadrar no capítulo do Evangelho que fala da moral estranha, quando Jesus diz, que não veio trazer a paz, mas a espada. Mas, meus irmãos, todos os ensinamentos que estão contidos no Evangelho, eles têm um caráter orientativo e, sobretudo, consolador. Isso porque eles nos esclarecem, eles abrem os nossos olhos para as verdades espirituais. Quando nós retornamos aqui à vida terrena, todos nós, sem exceção alguma, nós temos um prazo de validade, Nós temos o dia de chegada e já temos registrado o dia do nosso retorno à pátria espiritual. E entre uma data e outra nós vivemos, Nós vamos vivendo, nós vamos aprendendo, vamos convivendo uns com os outros, O que vai acontecendo em nossas vidas interfere na vida dos outros, o que acontece na dos outros interfere a gente, e tudo isso é aprendizado. Tudo o que nos alcança no primeiro momento também interfere na vida daqueles que vivem conosco. Então, quando a gente fala de perder um ente querido, em primeiro lugar nós temos que entender uma coisa, que tudo está sob os desígnios de Deus. Não há um fio de cabelo que caia da sua cabeça sem a permissão de Deus, sem que para isso tenha um propósito maior. O retorno à pátria espiritual, quando nós compreendemos ele com o nosso olhar material, dentro desse nosso julgamento ainda preso a tantos sentimentos materiais, egoístas, de orgulho, de todas essas vibrações ainda muito densas, sempre nos leva a fazer um julgamento equivocado. Por exemplo, quando a gente olha com essa ótica material e que a gente vê um ente querido, muito amado, mas que já tem uma idade avançada ou que padece de alguma doença, o que a gente fala? Nossa, descanse em paz. A gente se conforma, a gente fala, que bom que descansou, que bom que Deus livrou do sofrimento. Isso nos dá um conforto. Nós nos conformamos e a gente até entende, tudo bem, está tranquilo. Mas quando se trata de uma pessoa jovem, aí o nosso julgamento muda. Nós temos uma tendência a se revoltar, a não entender, nossa, mas como tão jovem, tinha tanta vida. Mas aí é nesse momento em que nós precisamos olhar para tudo isso com um olhar espiritual. Nós precisamos aceitar essa realidade com a resignação do nosso espírito, do nosso coração. Nós temos que entender e vivenciar essa certeza de que tudo tem um propósito evolutivo, de que nada acontece por acaso, tudo acontece dentro de uma providência, dentro de um plano de Deus para a nossa evolução enquanto humanidade. Quando Deus permite que aquele irmão que retorna à pátria espiritual ainda numa tenra idade, Deus está tendo a misericórdia, evitando que ele acumule novas dívidas. O planejamento reencarnatório dele foi feito dentro daquele determinado tempo, porque era o necessário para que ele fizesse algum resgate e o tempo suficiente também para que ele não acumulasse novas dívidas, para que não ampliasse a necessidade de novas e novas encarnações.
por um outro lado, para aquelas pessoas que convivem com ele, também existe um aprendizado, porque lembra que eu falei que nós estamos aqui, nós aprendemos uns com os outros, então nós interferimos na vida dos outros, somos interferidos também, somos alcançados, né, na nossa existência. Então aqueles com quem convivem, com esse irmão que voltou numa tenra idade ao plano espiritual, para eles também existe um aprendizado, é um aprendizado de evolução, né? É uma prova que precisa ser superada, mas superada com toda a fé ativa, a fé raciocinada que nós temos aí, o esclarecimento nas lições espirituais, né? Podemos sentir saudades dessas pessoas, desses entes que retornam, que desencarnam? Sim, com certeza. Podemos chorar por eles? Com certeza. Existe uma dor, existe uma ruptura de um laço, existe uma ausência que é totalmente permitido se sentir, e é importante que a gente sinta, que a gente vivencie esse luto para que a gente possa ressignificar essa ausência na nossa vida, né? Agora, o que nós não podemos é ter a revolta, né? Nós não podemos permitir que isso vire revolta, que isso vire desespero. Nós não podemos permitir que isso não nos permita manter um raciocínio lógico do entendimento essa realidade deve nos trazer. Nós não podemos permitir que isso vire um desespero e não nos permita humildemente acatar a vontade, os desígnios de Deus para as nossas vidas. E também, por um outro lado, nós precisamos entender que essa separação, né, de corpos, né, de planos, ela não acaba com o amor, ela não acaba com os sentimentos de gratidão, né, de alegria em conviver. Então, esses irmãos continuam nos sentindo, continuam necessitando do nosso apoio e recebendo de nós as vibrações que nós emanamos daqui do plano material para o plano espiritual. Então, porque eles, nesse momento do retorno, eles também precisam de se readaptar, eles precisam de reaprender as condições do plano espiritual, né? E eles vão precisar do nosso apoio. Então, se nós mandamos essas vibrações de desespero, de ingratidão, de revolta, isso é ruim. Então, nós precisamos sim nos revestir da fé raciocinada e mandar para eles boas vibrações de amor, de gratidão, de serenidade, né, para que todo esse momento possa ser vivenciado e os aprendizados, né, que podem ser retirados dele, que eles sejam úteis para todos nós. O amor que nós dedicamos a esses entes, nós não só devemos, nós só podemos como devemos continuar dedicando, porque esse retorno, como eu falei, ele não rompe laços. É só um vou ali e volto já, como diz o Divaldo, né? Até loguinho, já eu estou de volta. Né? Eles nos precederam nessa ida, mas nós vamos nos reencontrar um dia. Portanto, essa gratidão, esse amor, eles ficam e precisam ser alimentados de uma forma ressignificada, né? De uma forma em que os nossos pensamentos possam alcançá-los na vibração de paz e serenidade. Né? Existe uma ausência? Com certeza. Existe uma tristeza, não resta dúvida, mas, sobretudo, deve existir a compreensão de que tudo é transitório, que existe um propósito maior, que é o propósito do nosso bem, né, da nossa evolução. E o que falar quando essa dor é de uma mãe que perde o seu filho? Quando um filho perde um pai, né, quando perde uma mãe, ele fica órfão. Quando a esposa perde o marido, ela fica viúva. Quando o marido perde uma esposa, fica viúvo. Mas quando a mãe perde um filho, quando um pai perde um filho, eles ficam o quê? Chico Xavier chamava essa dor a dor inominável, né? Porque você não tem um adjetivo para uma mãe e um pai que perdem um filho. E essa dor deles, né, mesmo parecendo tão cruel, tão absurdamente dolorosa,
mas ainda aí existe o aprendizado, existe o propósito de Deus, do aprendizado para esses pais, um aprendizado da evolução, de entender que todos nós aqui temos um propósito para essa obra maior da espiritualidade. Então, fomos a fonte de geração da vida material para aquele ser, mas todos nós temos um Pai Celestial, que é o que nos permite essa nossa jornada para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso melhoramento enquanto espíritos. Então, aquele pouco tempo que foi vivenciado junto ao filho, por este pai, por essa mãe, existiu ali uma relação, existiu ali um aprendizado mútuo. E aí, nesse aprendizado, nesse amor que é tão intensamente vivenciado de uma mãe, de um pai para um filho, nós precisamos por aí, ter uma dimensão do amor de Deus por nós e entender o propósito do aprendizado, o propósito da nossa resignação diante dessa vontade, diante desse propósito para continuarmos sentindo e cuidando desse filho, dessa filha que retornou ao plano espiritual e que eu volto a dizer, não quebraram-se os laços, continuam nos sentindo, continuam precisando de nós, da nossa força, da nossa fé, do nosso afeto. Então, meus irmãos, aqui nessa noite eu deixo esse convite, Vamos ressignificar a nossa vida, vamos confiar que em tudo existe esse propósito maior. Vamos acreditar firmemente que só um Pai maravilhoso, perfeito, justo e extremamente bom, assim como Deus é para nós, só um Pai assim pode nos amar incondicionalmente e nos proporcionar a felicidade. E aqui eu uso das palavras de Divaldo para lembrar que a felicidade não é a ausência da dor, mas a compreensão do seu propósito. Então vamos compreender, vamos refletir sobre o propósito dessa dor, entendendo ela como uma grande lição do exercício da humildade, da resignação e da crença inabalável na misericórdia de Deus por nós. Muito obrigada, uma boa noite e muita paz a todos vocês. Até a próxima.